Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. O termo polímata remonta a pelo menos 1603, quando foi usado pela primeira vez no título de uma obra publicada pelo alemão Johann van Wovern. Ele definiu a polimatia como o conhecimento de diversos assuntos, extraído de todos os tipos de estudos, percorrendo livremente todos os campos das disciplinas, até onde a mente humana, com incansável esforço, for capaz de alcançar. Figuras históricas que se destacam por seu conhecimento e atuaram em vários campos são com frequência chamadas de polímatas. Exemplos incluem Leonardo da Vinci, Ibn Sina ou Avicenna, Galileu Galilei e Benjamin Franklin. Enquanto isso, como disse o famoso astrônomo Carl Sagan em sua série de TV Cosmos, quem fala pela Terra? Talvez ninguém. Talvez alguém já tenha falado e nós simplesmente não ouvimos. Talvez alguém ainda fosse falar, mas nós o destruímos antes que tivesse a chance. Sagan se referia às oportunidades perdidas daqueles que nunca têm chance de desenvolver plenamente suas habilidades. Hoje, literalmente bilhões de pessoas no sul global e em outros lugares enfrentam enormes obstáculos para atingirem seu potencial máximo. Mas mesmo que as chances não estejam completamente contra você e você seja, de todas as formas possíveis, um gênio ou polímata, isso não significa que a história vai te dar o devido reconhecimento. Poucos, afinal, lembram-se de um gênio da administração, isto é, antes da Wikipédia. Particularmente na África do Sul, o nome do holandês Jan van Riebeeck é amplamente conhecido. Em 1652, ele fundou a primeira missão comercial europeia no país, que se tornaria a Colônia do Cabo. Van Riebeeck teve uma carreira impressionante que se estendeu tanto pela África do Sul quanto pelas Índias Orientais, mas foi seu sucessor quem percorreu nada menos que 4 continentes em 35 anos, exercendo as mais diversas funções. Zacharias Wagner, assim como Johann van Wovern, nasceu na Alemanha, mas serviu aos holandeses por toda a carreira, assumiu o cargo de Van Riebeeck em 1662, tornando-se o único governador alemão do Cabo, e foi responsável pelo início da construção do Castelo da Boa Esperança, o edifício mais antigo ainda existente na África do Sul, e onde estamos agora. O forte foi construído em um contexto de tensões crescentes entre holandeses e britânicos em meio a rumores de guerra e foi parcialmente erguido com mão de obra escravizada. Os holandeses estavam inseguros quanto ao tamanho da população local e temiam uma revolta caso os escravizassem. Por isso, trouxeram até 60 mil pessoas escravizadas de Madagascar, Moçambique, das Índias Holandesas e da Índia. Esse número parece excessivo, já que um arranha-céu moderno normalmente exige entre 5 e 10 mil pessoas desde o projeto até a conclusão. Mas naquela época, os empregadores não precisavam se preocupar com coisas irritantes como segurança do trabalho ou saúde dos operários. O castelo tem 5 pontas, e os 5 bastiões receberam os nomes dos principais títulos de Guilherme III de Orange, bisneto de Guilherme, o Silencioso. Uma torre com sino foi construída sobre a entrada principal. Ela abriga o sino mais antigo da África do Sul, fundido em Amsterdã em 1697, que ao ser tocado podia ser ouvido a até 10 quilômetros de distância e era usado para convocar moradores e soldados quando havia anúncios importantes. O castelo foi o primeiro local na África do Sul a receber proteção oficial como monumento histórico em 1936. Voltando a Wagner, sua passagem pelo Cabo representou o crepúsculo de sua carreira. Sua esposa faleceu ali e, em 1667, ele vendeu seus 5 escravizados vindos de Bengala e retornou ao leste asiático para comandar uma missão comercial importante, mas mal sucedida, em uma região onde hoje é a Indonésia. Wagner havia partido pela primeira vez para Batávia, capital das Índias Orientais Holandesas, em 1642. Lá, começou no exército, atuou na área jurídica e liderou uma missão comercial no Japão, onde sobreviveu ao grande incêndio de Meireki, que destruiu entre 60% e 70% de Edo, hoje Tóquio, e participou de uma missão de paz na Indonésia. Ele também chegou a desenhar porcelanas. Contudo, antes de governar a Colônia do Cabo, ou tentar introduzir a medicina europeia moderna à elite japonesa, Wagner esteve no Brasil, como soldado da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
Todos esses papéis administrativos e militares de Wagner de fato estão registrados para a posteridade na Wikipédia, mas talvez só despertem interesse em historiadores ocasionais. No entanto, ele tem um legado que vai muito além. Nascido em Dresden, Zacarias mudou-se cedo para a Holanda e acabou trabalhando com o famoso cartógrafo Willem Blauw, em Amsterdã, talvez inspirado por sua mãe, que era pintora. Wagner foi ao Brasil como soldado, mas é lembrado por sua atuação como escritor e ilustrador do governador-geral do Brasil holandês, João Maurício de Nassau-Siegen. Manteve um diário que reuniu, ao final, 109 aquarelas de peixes curiosos, aves exóticas, animais úteis e nocivos, frutas saborosas e vermes venenosos e nojentos, além de pessoas grandes, negras ou pardas. O trabalho foi publicado como o Tierbuch, ou Livro dos Animais, celebrado por suas representações fiéis da fauna e da flora tropicais. Wagner retornou à Holanda em 1641, alistou-se como soldado novamente, desta vez na frente oriental do Império Colonial Holandês. Teve uma carreira bem-sucedida no Oriente, governou o Cabo, retornou ao Oriente e, após a missão fracassada na Indonésia, voltou a Amsterdã em 1668, onde faleceu logo em seguida. Deixou 500 florins para os pobres da colônia do Cabo e foi sepultado na Oude Kerk, a Igreja Velha de Amsterdã, o edifício mais antigo ainda de pé na cidade. Wagner foi um viajante incansável que ocupou uma ampla gama de funções em diferentes áreas. Começou com cartografia, alistou-se várias vezes como soldado, obteve reconhecimento duradouro como ilustrador, atuou no comércio, promoveu missões de paz e governou. Tudo isso em escala internacional. O que movia Wagner? Curiosidade? Falta de propósito? Incapacidade de permanecer no mesmo lugar por mais de alguns anos? Simplesmente não sabemos. Wagner é principalmente lembrado por seu livro de animais brasileiros, mas atuou em alto nível em diversas disciplinas. Um verdadeiro polímata, ele não caiu na obscuridade mencionada por Sagan, mas parece que, embora bem-sucedido como administrador, Wagner poderia ter alcançado feitos ainda maiores e mais duradouros. Certamente na África do Sul, poucos se lembram de Wagner. Todos conhecem Van Riebeck,